Ô Mauro, não sei se você chegou a acompanhar a coletiva de apresentação do Bruno Lage, mas reitero o que eu falei. Ele me pareceu, não inseguro, nada disso, mas surpreso até com a responsabilidade que ele vai ter daqui para frente. O que você achou? É uma situação inusitada, de fato, né? Normalmente o técnico, quando está liderando o campeonato, segue o trabalho, mas saiu por uma questão outra, né? Uma proposta que o atraiu. E, bem, eu acho que assim, o desafio do Bruno Lage, acho que nem é só manter a pipa no alto, ele tem que melhorar o time do Botafogo. O Botafogo teve aí essas vitórias, 12 vitórias em 14 jogos, de fato algo impressionante, mas em algumas partidas o Botafogo, assim, ele flertou muito com o resultado negativo. Ele teve jogos excelentes contra Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians, de imposição, superioridade clara, vencendo com autoridade. Mas desde a estreia contra o São Paulo, você vai vendo jogos em que o Botafogo parece que vai perder o jogo e ganha. Contra o São Paulo foi assim. Tá? Tanto que o Lucas Perry é o goleiro que mais faz defesa difícil do campeonato, essa coisa tem uma estatística aí que mostra isso. Né? E ele fez duas defesas incríveis, aí o São Paulo parecia que ia virar o jogo, de repente uma bola na área do São Paulo, gol do Botafogo 2-1, ganhou o jogo. E isso aconteceu contra o Flamengo, que foi muito pressionado. Contra o Cuiabá. O Cuiabá finalizou 23 vezes contra o Botafogo. Uma pressão danada, 1-0 Botafogo. Contra o Grêmio, agora esse final de semana. Isso voltou a acontecer. Contra o Palmeiras também houve muita pressão. Contra o Bahia teve mais finalizações com o Botafogo. O Botafogo venceu logo na segunda rodada. Então, tem jogos do começo do campeonato e jogos mais recentes, como esse de domingo passado, em que o Botafogo venceu, mas ele, por muito pouco ele poderia ter perdido. Até como o Ilan estava dizendo. Poderia ter perdido para o Grêmio? Sim, teria sido um resultado normal. O Grêmio criou muito. O final do primeiro tempo foi uma pressão absurda do Grêmio. Fortíssima pressão do Grêmio no final do primeiro tempo do jogo em Porto Alegre no último domingo. Então acho que ele precisa melhorar esse time para que ele não corra tanto risco, para que ele consiga reter mais a bola e afastar um pouco os adversários da sua área. Botafogo nos times que tem menor posse de bola do campeonato, que menos troca passe. Então tudo está dando certo, mas até onde isso vai dar tão certo? Até onde a equipe vai ser tão precisa a ponto de sofrer pressão, não tomar os gols e quando tem uma chance, vai lá e ganha. Então acho que ele tem uma tarefa, que seria a tarefa do Luiz Castro também, de aprimorar essa equipe. Então acho que não basta ele entrar na loja dos cristais e não esbarrar em nada. Esse piloto automático não é garantia de título. Esse piloto automático ele pode dar certo e pode não dar certo. É muito difícil você ficar 38 rodadas sempre passando, raspando com empate com a derrota, né? Como aconteceu em metade dos jogos do Botafogo, pelo menos, ou perto disso, nesse campeonato até agora. Então, eu entendo que ele tem um trabalho de aprimoramento da equipe, que obviamente não me parece tão complexo como o trabalho do Ramon Dias, que tem que pegar um time horroroso, o time do Vasco, do ponto de vista coletivo, é horroroso, tem nada, que ficou todas essas rodadas num gesto de total, não sei se é consequência, qual é a palavra certa aí. Esses dirigentes do Vasco foram dar entrevista agora, depois da derrota para o Cruzeiro em dupla, né? Eles estão sem técnico esse tempo todo, gente. Tem um rapaz lá que não tem condição. Não pode ser ele, sabe? E a contratação do Barbieri também foi um negócio inexplicável. Por que o Barbieri? O que o Barbieri fez para a ele ser dado o desafio de comandar o Vasco? Chegou no Vasco dia 12 de dezembro do ano passado. Quando foi demitido agora, o Vasco não tinha nada. O time não tem jogo coletivo, o time não é bom defensivamente, não é bom ofensivamente, os jogadores estão perdidos, ansiosos, nervosos. Isso ficou claro no jogo do Cruzeiro, né, contra o Cruzeiro, quando criou as chances do Vasco, as chances são desperdiçadas. Contra o Botafogo mesmo, o Vasco teve a chance de empatar, jogando nada. O Alex Teixeira, um dos mais experientes do time, perdeu um gol frente a frente com o goleiro, acabou perdendo a chance de empatar o jogo para o Vasco lá no Hilton Santos, no Engenhão. Então, é uma tarefa tremenda, com um elenco que ele não conhece, certamente, não conhece tão bem os jogadores. No primeiro trabalho do futebol brasileiro, que ele veio para o Botafogo, mas não ficou, né? Por conta de questões de saúde, acabou não ficando no Botafogo. Então é um desafio tremendo. Lembrando sempre o seguinte: o Vasco tem uma outra questão, que é a questão do clube. O Vasco caiu 4 vezes. O Vasco fez 5 temporadas já na Série B, foi repetente em 2021, né? Jogou também em 22. Então é um clube que já vem marcado por essa coisa de segunda divisão. E o torcedor do Vasco, ele nem imaginava passar por isso de novo quando o clube virou, o futebol do clube virou SAF. Ele nem imaginava. A expectativa era outra, disputar títulos e tal. Foi criada uma grande. E alimentaram essa expectativa com promessas de time fortíssimo e tudo mais. Isso não se concretizou no curtíssimo prazo. Então, a torcida que não pode frequentar os jogos, porque o clube está punido, né, por algum período, não vai ter o apoio do seu torcedor. E mesmo no Januário não estava adiantando muita coisa. Sem público, perdeu para o Cruzeiro, com o público, perdeu para o Goiás, por exemplo. Então, nem São Januário com torcida, sem torcida, o Vasco perde do mesmo jeito. Então, o trabalho do Ramon Dias, será realmente muito desafiador. E ele é um técnico acostumado a outro patamar, né? Ele foi o técnico do Al Hilal que bateu o Flamengo lá no Mundial de Clubes.
Ele foi campeão argentino com o River Plate antes da chegada do Marcelo Gallardo. Quando o River volta da segunda divisão da Argentina, ganha o campeonato argentino, é com ele. Depois, com o Gallardo, ganha a Sul-Americana, ganha a Libertadores 2 vezes, ganha Copas, ganha vários títulos para o River Plate. Mas ele ganhou o primeiro título do River depois que voltou da segunda divisão argentina. Então ele não está acostumado muito, acho que, a essa situação, sabe? De pegar um time grande demais, que é o Vasco, um time dos mais importantes, com a torcida imensa, numa rabeira dessa. Né? Então, me parece que ele está sendo muito corajoso de enfrentar essa barra que é transformar esse grupo de jogadores do Vasco num time de verdade. Até tem qualidade alguns jogadores ali, mas hoje, do ponto de vista coletivo, como time, você não vê nada do Vasco. Nada, rigorosamente nada. Não tem nada bom ali que você possa aproveitar. Ele vai ter que começar do zero. E, repito, Ramon Dias é um homem de coragem.